Oi, pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. E olha só, cara, saiu ontem a explicação do Tyler Manion sobre o Pittsburgh Pro na Classic Physique, sobre a vitória do Eric Hülkenberg e sobre aí o lance das finais serem julgadas ou não, e as finais tiveram um impacto realmente nessa decisão aqui, segundo o Tyler Manion. Vamos ver então o que ele falou, pose a pose, tá, rapaziada? O Tyler começou falando que foi um show muito próximo entre Eric e Matt Grego. Ele começou dizendo que o Eric tem que melhorar a linha de cintura, tem que ter cortes mais profundos no abdominal, no reto abdominal, e também que ele pode, que vai ajudá-lo, a adicionar largura nas pernas pela frente, ou seja, aumentar o tamanho de quadríceps, de vasto lateral, especialmente ali, deixando ali a parte das pernas mais largo, acentuando ainda mais o X, já que a sua cintura não é tão estreita assim, ele tem uma boa largura de cintura escapular, né, de ombros, mas se ele conseguir fazer isso nas pernas, ele consegue ficar com um shape, com um frame, com uma estrutura mais agradável. Na pose duplo bíceps de frente, o Matt Grego ganhou, o Tyler falou que o Eric tinha uma cintura um pouco mais larga, que ele fez um grande trabalho nas poses para esconder isso, ó, girou o quadril um pouquinho de lado, né, cara? Fez o máximo que ele podia, mas que os quadríceps do Matt Grego eram melhores que os do Eric Hülkenberg, que a estrutura do Matt era melhor também, o V-taper era melhor, ou seja, o aspecto em V ali do tronco, por isso que o Matt ganhou essa pose, mesmo não estando tão condicionado assim, e o Tyler falou que todas as poses foram bem próximas, inclusive essa, então 1-0 pro Matt aí. Feito de lado, ele fala que o Eric tinha mais detalhes e cortes nas pernas, o que isso deu uma vantagem para ele, que ele também posicionou melhor o braço e o tronco, e deu uma impressão dele estar mais largo, mesmo estando de lado, né? Do que o Matt Grego, e por isso o Eric venceu a pose. Duplo bíceps de costas, cara. Tyler falou que o Eric melhorou consideravelmente suas costas desde o ano passado. Ele falou que as costas do Matt Grego são a sua pior parte. Portanto, o Eric dominou ali na parte superior e também teve vantagem nas pernas, com mais corte no glúteo e com muito mais corte e detalhe no femoral, ali no posterior de coxa. E ele destacou também o condicionamento do Eric Hülkenberg. Então, nesse momento, 2-1 aí de poses pro Eric. Abdominais e coxas, o Tyler começa destacando que o Matt Grego cometeu muitos erros de pose, tanto nas prévias quanto nas finais, que mesmo assim, por uma questão de linha de cintura do Eric ali, da linha de cintura do Eric ser um ponto problemático, né, cara? Um pouco mais largo ali, e também tinha o lance que os abdominais do Eric estavam um pouco embaçados aí nas prévias, por isso o Tyler deu essa pose aí pro Matt, e ele explica que foi muito mais pelo seu shape, pelo V-taper, pelo formato, pela estrutura, do que outra coisa, porque ele não posou tão bem assim também. Nesse momento tava 2-2, cara, de poses, e como as poses são importantes, como a gente fala, a gente pega no pé da galera, o povo acha que a gente tá dando hate, né, cara? Vamos dar um exemplo aqui, que é um exemplo impopular pra gente brasileiro, mas vamos supor que o Matt Grego tivesse posando muito bem, posando perfeitamente, ele teria vencido o show, porque ele ia conseguir mostrar o físico dele melhor que o do Eric. Então você vê que tem poses que ele venceu apesar de não posar tão bem, mas outras ele poderia ter vencido caso tivesse posado melhor, que é a peitoral de lado, por exemplo. Na pose clássica favorita, que foi o desempate, né, tava 2-2, aqui o Tyler fala sobre as finais. Ele fala, ó, agora a gente vê porque as finais são tão importantes. O Tyler disse que o corpo de árbitros estava dividido após as prévias, né? Foi por um ponto ali. Só teve pontuação das prévias, tá? Foi a decisão por um ponto, ou seja, de 3 árbitros válidos, 2 estavam dando vitória pro Eric e 1 pro Matt Grego, o que significa que teve 1 ou 2 juízes aí que teve nota descartada. Também os 2 que tiveram nota descartada para menos ali deram vitória pro Matt Grego, e os 2 pro outro lado deram vitória pro Eric. Então, assim, tava uma diferença de um árbitro realmente dando a vitória pro Eric, era uma divisão bem grande ali. E nesse caso, houve essa reavaliação, esse confirmation round nas finais, e eles avaliaram as finais. O Tyler falou que o Matt voltou mais soft, menos seco nas finais, e o Eric voltou com o visual mais seco, mais dry, e ainda por cima com a pintura muito melhor. E isso fez a diferença. E o Tyler falou que eles fizeram 3 rounds de confrontos. Falou que eles posaram muito nas prévias e posaram muito nas finais também, porque eles queriam escolher o vencedor certo. E quanto mais eles posavam, mais o Eric secava. E aqui mais uma opinião impopular minha, mas é uma questão de, enfim, de padrão de arbitragem, né, cara? É outra história. A gente sabe que muitas vezes o atleta, ou ele pode chegar na prévia, na final, pouco retido,
e quanto mais ele posa, mais ele melhora. Também pode acontecer o contrário, o cara chega muito bem, e quanto mais ele posa, mais ele piora. E aí a gente consegue ver isso. Quem tem olho treinado vê isso. Talvez o fã mais novato tenha dificuldade. O árbitro consegue muito ver isso. E aí, não ter uma pré-definição é que nem no futebol, cara. Futebol é 45 minutos, acabou o tempo ali, acabou o jogo nos 90. No bodybuilding não tem um limite de confrontos. Vai ser o que o árbitro decidir. Então pode ser que eles façam um confronto, uma rodada de confronto. Pode ser que eles façam 2, pode ser que eles façam 3, pode ser que façam 5. E aí não tem um padrão, não dá, quanto que vai ser? Quanto o juiz quiser. Fica meio, trazendo pro futebol, fica meio assim, ó. 44 do segundo tempo, 1-0 para um time, outro time tá perdendo, metendo pressão, tá quase saindo gol, pressão, outro time cansando, e o árbitro vai deixar o jogo rolar até a hora que ele achar que tem que rolar, porque ele quer ter certeza que o melhor time vai, ou que o melhor resultado vai sair, ou que o resultado mais ideal vai sair, enfim. É mais ou menos isso que acontece quando você não tem um limite de número de confrontos, de rounds que pode ter, de rodadas que pode ter, porque eles podem, em teoria, deixar o cara que tá secando e ir chamando mais confronto, pro cara ser cada vez mais e desfazer a diferença de pontos que ele tava perdendo, por exemplo. Não foi o caso aqui, tá? Não tô dizendo que foi isso feito com o Eric, não é isso. Tô dizendo que essa falta de um show é 1, no outro show é 3, no outro show é 4, no outro show é 2, devia ter mais clareza e devia ter uma regra escrita, com toda certeza, cara. Ó, pode ter no mínimo 1, no máximo 3. Aí depende do árbitro. Ou tem que ter sempre X, porque varia. Vai ter show que vai ter 5 atletas, vai ter show que vai ter 15 atletas. Aí se falar que tem que ter 3 rodadas para cada grupo, o show vai demorar 8 dias. Então a gente entende todos esses detalhes. Por isso que muita coisa no bodybuilding ainda precisa ser repensada, porque ainda tem essa variação muito grande de shows com 5 caras, shows com 40 caras. E pra mim, também, trazendo pro futebol, é a mesma coisa que ter um jogo com 2 times ou um jogo com 8 times no mesmo campo, com 8 traves, 8 gols. Fica confuso. Dá pra fazer? Cara, até dá. Mas fica confuso pra caramba e não é a melhor opção, entendeu? Então tem, assim, enfim, a gente quer sempre melhorar o esporte, as críticas são feitas aqui de maneira construtiva, a gente entende o quanto é difícil mudar algumas coisas, o quanto é complicado, você tem que mexer na estrutura de uma estrutura como um todo, a nível mundial, então não é simples. Mas enfim, aí esse lance aqui, afinal contou, afinal foi julgada, e eles ali disseram que pelo fato do Matt Grego ter chegado mais soft e o Eric ter confirmado isso aí, garantiu e confirmou a percepção deles das prévias de que o Eric era o vencedor. Apesar de a final ter sido usada para o julgamento, no scorecard, como a gente já viu aqui ontem, não teve pontuação das finais, tá? Que podia ter, né? Não tem problema nenhum, já que foi feito ali alguma análise, podiam colocar. Sobre a pose clássica, eles falam que o Matt Grego escolheu a pose certa, que é a expansão de dorsal, que o frame dele é muito bonito, o shape é muito bonito, a estrutura é muito bonita, o V-taper chama muita atenção, então é uma pose muito forte para ele. Ele é ruim de costas, então ele é bom de frente, tem ombro largo, faz ali as coxas saem bem, pose perfeita. Mas o Eric também, estrategicamente, é um cara inteligente pra caramba, óbvio que ele pensou nisso, também escolheu a pose perfeita para ele, que é essa expansão com o bíceps ali, onde ele consegue fazer o vácuo, segundo o Tyler, então ele esconde aquela falta de cortes profundos no abdominal, ele gira um pouquinho a cintura, esconde ali um pouquinho, faz a cintura dele ficar um pouquinho menor e mostra o braço dele, etc. Então, vitória do Eric Wildberger. O Tyler fala no final que vão ter esses 2 caras também no New York, que ele espera uma revanche, que ele espera que o Matt venha bem condicionado e espera que o Eric venha como ele veio nas finais. Eles continuam sendo favoritos ali pro New York e vai ser um grande show. Quero muita opinião de vocês em relação a isso, comentem aí pra mim. Fala, rapaziada, quero falar aqui pra vocês hoje um pouquinho sobre um dos alimentos que é mais utilizado hoje aí pelos atletas, pelos bodybuilders, por quem busca um físico melhor, que é o creme de arroz. E ele é tão utilizado assim pela sua praticidade, digestibilidade e sabor. Quem me acompanha sabe que eu uso creme de arroz há muitos anos, desde lá de 2010, 2011, quando eu ainda competia. E nesse tempo todo aí, tantos anos utilizando, eu experimentei várias marcas, mas agora eu conheci a Mr. Rice, que
me surpreendeu muito. Ela não é como a farinha de arroz normal, usada para fazer bolo, para fazer pão. Ela é feita especialmente pra gente utilizar desse jeito aí, tipo um creminho, tipo um purezinho. Ela é mais fina, o que garante uma cremosidade maior na hora do preparo. Bom, um outro ponto importante é que ele não tem nenhum tipo de alergênico, ele não tem açúcar, não tem glúten, não tem contato com amendoim. Então você que tem problema de intestino irritado, que come alguma coisa fica estufado, cara, o creme de arroz é uma excelente opção. Geralmente a gente faz o creme de arroz doce, mas também pode fazer salgado, tá? Temperando como se fosse um arroz. Cara, ele é fácil de descer e tem uma absorção muito rápida. E não perde tempo, vai agora conhecer a Mr. Rice, o link tá aqui na descrição, tá no QR Code. E lembrando, hein, cara, comprou 3 pacotinhos ou mais, frete grátis aí pra São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Se pagar no Pix, tem 5% off. Se usar meu cupom, o cupom Chain, você tem mais 10% em cima disso, ainda totalizando 15%. Corre lá agora, Mr. Rice, o link tá na descrição. Quero falar do Rádio Chopin. Eita, Rádio Chopin. Olha só. E aqui, tá dançando igual a Pocotó, parece, né, cara? Faltou ele colocar o negocinho meio da perna ali e sair pulando, né? O bicho é descontraído, né, cara? Tá feliz ali. Não tem nada demais, eu só queria falar dele dançando e pulando aí da felicidade do Rádio Chopin. Foi um post motivacional ali, tipo, tem alegria de viver, etc. Também quero falar aqui da lista de competidores dos shows que saiu, né, cara? Quem acompanha mais de perto gosta de ver isso aí. Ó, saiu aqui a lista do São Paulo, do Muscle Contest São Paulo, Classic Physique Pro, Fabiano Andrade, Wanderson Chaves, Rodrigo Coelho, PH, Livinho, Gabriel Pereira, Anderson Physique e Francisco Silva, tá? É legal que no Brasil eles põem o apelido dos caras no scorecard, né, cara? É muito legal. Lá fora é tudo formal, né? Aqui vai no apelido e tá firmeza, porque, cara, se puser Livingstone, não sei o que lá, ninguém vai saber quem é o Livingstone, que é o Livinho. E aí a gente vê que realmente, né, é uma batalha ali, os nomes que mais chamam a atenção são o PH e o Livinho. Vamos ver cobertura total também pra vocês aí. E também saiu esse do New York Pro. Olha só, muita gente aqui. Nomes que chamam atenção. Tim Butchine, Tony Burton, Angel Calderon. Isso aqui é a Open. Quinton Area, Martin Fitzwater. Tem mais aqui. O Joseph Vetton, que competiu no Brasil. Emiro Meraghit. Justin Luiz Rodrigo. Oh, Justin vai competir de novo, cara. Olha só. Milan Sadek. O Stuart Sutherland também, que competiu ano passado aí. Fez uns shows bons. É um cara... um físico interessante. E, cara, não tem o Nick Walker aqui, hein? Mas vai entrar em breve o Nick Walker aí na lista, tá? A 212, que também de alto interesse nosso aqui, né? Kerep Baggio, Francisco Barrios também estará por lá, legal. Quem mais aqui? Nomes que chamam a atenção. O Ole Krive, Fabrício Moreira, Valentim Petrov, Aaron Polites, Lucas Coelho e o Giuseppe Zagarella também. E o Fabrício Moreira não tá aqui ainda, né, cara? Não, tá sim, Fabrício Moreira. Então, 212 aqui, pesada, complicada. Na Classic, muitos nomes também aqui, nomes que já estiveram ali no Pittsburgh, que foram superados. Os que chamam a atenção realmente aqui é o Camilo Dias, o Lucas Giannini, brasileiro, também vai competir. Quem mais aqui? O Eric Rudberger, Matt Grego também vai, né, cara? Tem mais algum? Acho que é isso aí também. Vai ser muito ali entre Matt Grego e Eric Rudberger. A Men's Physique também, vamos ter aí o confronto novamente, né, cara? Revanche. Vitor Chaves vai enfrentar novamente o Bilal. Ed Palmeira também tá na jogada. Vini Matheus também tá na jogada, tá? Muitos brasileiros competindo aí. Muitos brasileiros, vão ser 3 brasileiros aí tentando vencer o Bilal. Vamos ver como é que eles vão se sair, né, cara? Vamos ver se o Bilal vai conseguir se manter aí hard o suficiente para os 3 brasileiros aí, ou se ele vai acabar caindo de produção no final, aí nas finais, e deixando algum brasileiro subir por cima ali e ganhar o campeonato. Saiu um vídeo do Eduardo Correia com o Lucas Garcia e avaliaram o físico do Lucas Garcia, mas não mostrou muita coisa, tá, cara? Infelizmente aí. Faltam 5 semanas para a competição dele lá no Canadá. E hoje, hein, cara, hoje no DC Backstage teremos aí podcast com o Lucas Garcia, cara, nosso grande convidado. Vamos conhecer um pouco mais aí da carreira dele, da trajetória dele, os planos que ele tem. Vamos ver aí o que ele tem para dizer pra gente. Vai ser interessante como que tem sido, né, conviver com o Correia. Nesse vídeo aqui ele fala que faltam 5 semanas pro show. Preparação tá bem tranquila, cabeça tá boa. O Correia fala que ele acredita que o Lucas vai se tornar grande referência da 212. E o Correia tá muito feliz por estar ao lado dele nessa trajetória. Olha só, né, cara, que é muito legal. O Correia falando tem um peso muito grande
O Corrêa também fala que o Lucas, ele traz exatamente o que a galera quer, o que a arbitragem quer na categoria. Ele tem uma baixa estatura, tem um volume muito bom, tem condição, tem linha. O Lucas só tá comendo muito pouco, mas não é um pouco que ele passa fome, que ele tá sofrendo, não é nada do tipo. O Corrêa pergunta no final se o Lucas acha que vai conseguir chegar naquele condicionamento que ele atingiu no último show amador dele, baseado no condicionamento atual que ele tá. O Lucas acredita que seja uma junção do condicionamento que ele atingiu no amador com o volume do Pro. E o Corrêa reforça que se o Lucas trouxer aquele condicionamento, ou pelo menos um condicionamento adequado, dry realmente, com o volume que ele construiu, ele vai ser imbatível. Então vamos continuar acompanhando, quero muito sua opinião. Vamos conversar com o Lucas hoje, não percam, 18 horas, cara, não percam. Vai ser um DC imperdível, um DC backstage aí, onde a gente vai conhecer um pouco melhor e entender um pouco melhor aí quais são os objetivos e métodos do Lucas Garcia. Vou ficando por aqui e já volto com mais vídeos. Valeu!